aí, gente, tudo bem? Estamos aqui com mais um Camargão Tá On. E vocês sabem, né? Eu jamais estarei sozinho aqui nesse estúdio. Sempre trago aqui gente boa, gente nossa, da nossa terra, para compartilhar experiências, né? Do dia a dia, da vida e mais do que isso, contribuir com algo de bom, né? Para a vida das pessoas. Por isso que eu peço para que você compartilhe, esteja sempre com a gente aqui no canal, nas redes sociais. E hoje nós vamos falar de um assunto que eu tenho um carinho muito especial, né, que é a causa autista, né? Nós estamos recebendo aqui o Dr. Rodrigo Corsino, ele que é neuropediatra. Tudo bem, doutor? Bom conversar com o senhor mais uma vez. Seja bem-vindo. Muito obrigado, Douglas. Espero poder contribuir aí com o pessoal, poder esclarecer algumas dúvidas e o que eu for possível ajudar a esclarecer, a poder tirar as dúvidas e poder ajudar a melhorar a qualidade de vida das pessoas. Estou à disposição. Que legal. E estamos recebendo aqui a Cláudia Matos, né, que ela é educadora física, está aqui com a gente e tem um filho que foi diagnosticado, né, com autismo, que é o Rafaelzinho. Tudo bem, Cláudia? Seja bem-vinda. Tudo jóia, meu amigo. Muito obrigada pelo convite. Estar aqui participando com vocês. Espero estar somando a vida de outras mães, né? Com certeza. Passam por esse processo. Vamos começar já mostrando o Rafael aqui. Tem a foto. Coloca a foto do Rafael pra gente aqui no telão do nosso Camargão Tá On. O Rafael tem quantos anos? 3 anos e 11 meses. 3 anos e 11 meses. Doutor, daqui a pouco tem festa pra gente ir aí, hein? Tá chegando, olha. tá chegando. O Rafael é a coisa mais linda. E sumiu o Camargão. Ah, apareceu, olha lá. O Rafael é a coisa mais linda. Pode ir passando aí as fotos pra gente. Gosta da patrulha canina. Tá vendo? Gosta da patrulha canina. Olha lá, de pirata. Adoro uma fantasia. Gosta de fantasia? É? Que legal. Olha lá, passeando com a mãe na praia. Que legal. Aí, risonho ele, né? Isso, risonho. É a terapia ocupacional, ó. Ah, essa daí já é a terapia? Olha lá, comilão também, hein? Comilão. Fazendo amizade com os alimentos, porque a seletividade alimentar é muito grande, Douglas. Verdade. E a gente vê ali as roupas já, né? Também identificadas, né? Para as pessoas ver. Olha lá, esse é o Pedro, né? Irmão. O Pedro, o irmão, grudado lá, que bacana, que legal. Vamos começar conversando com a Cláudia, porque a gente conhece um pouco da história da Cláudia, né? E eu acredito que você, Cláudia, teve aí a experiência de descobrir, né, esse diagnóstico do seu filho. Eu não queria falar da pior maneira, mas eu acho que foi da pior maneira, né? Que foi na escola, com algumas situações que as pessoas não entendiam as atitudes dele, né? Conta um pouquinho pra gente. Exato. Quando eu comecei a observar que algo de especial havia naquela criança. Antes da escola? Antes da escola. Ok. Né? É o que eu falo da pandemia. A pandemia nos proporcionou olhares diferentes para os nossos filhos. Né? Será que se a gente não tivesse trancado em casa, será que a gente teria a possibilidade de olhar coisas que a gente viu, né? Entendi. E eu percebi o comportamento do Rafael. Não que você compare um filho ao outro, sim, mas há 1 ano e 6 meses eu vi que, eu lembro que aqui o Pedro já fazia tal coisa. E Rafael não falava e chamava a nossa atenção de outras formas. Puxando, mordendo, né? Então, o que chamou a atenção foi o fato dele não se comunicar, não falar. Isso, né? Não falava. E tudo era apontava onde ele queria. E aquilo chamou a atenção, né? E troquei uma conversa com uma amiga e isso me levou até um profissional, que não era... Isso te ligou o alerta. Isso, falei, deixa eu bater um papo, entendi, né? E lendo muito sobre autismo, sempre tive vontade de ler sobre o assunto. Desculpa, Cláudia, que idade que ele tinha? 1 ano e 6 meses, doutor. 1 ano e 6 meses. E aí eu já jogo pro doutor aqui. Esse diagnóstico que a Cláudia e a família detectou ali, né? É um dos que
que as famílias precisam ficar atentas, doutor? Ah, com certeza, né? Ainda mais nessa idade de 1 ano e 6 meses, né? Eu sempre costumo falar isso pro pessoal. Acho que o mais importante nessa idade é você estar acompanhando com o seu pediatra, porque é uma coisa que tem que estar atento, né? Nenhum pai, nenhuma mãe é obrigado a saber com que idade que uma criança tem que saber falar. Ninguém é obrigado a saber isso. Sim. Mas o pediatra tem que saber, né? Se o pediatra está na dúvida, ele não é obrigado a saber dar um diagnóstico de autismo, mas ele tem que pelo menos identificar que alguma coisa está errada, porque aí ele encaminha, entendeu? Não é função dos pais descobrir que a coisa está errada, não é, tá? Por isso que o médico da família ali, que é o pediatra, o médico da criança, tem que estar atento a isso. Então, assim, uma situação igual essa, 1 ano e 6 meses, por isso que eu perguntei a Cláudia, 1 ano e 6 meses, tá com atraso da fala? O pediatra tem que identificar isso, né? E aí encaminha para o especialista, para iniciar a investigação, né? E a nossa primeira conversa foi com a pediatra dele. Sim. E ela falou, eu queria muito que vocês investigassem mais coisas, porque esse teu olhar pode ter certeza que vai ter pontos positivos à frente, por ser precoce. Certo. Porque você ouve pais, mães falando, não, mas o meu filho, eu quando era criança só falei aos 4 anos, vocês estão exagerando. E graças a Deus nós pecamos pelo excesso. Mas é aquele negócio também, né, doutor? Antigamente era antigamente. Não tinha médico, não tinha especialista. Né? Na nossa época, o ortopedista cuidava do corpo inteiro. Hoje tem ortopedista pro pé, pro joelho, pra cabeça, pra tudo, né? Então isso é. Hoje não. Hoje a gente já tem que ligar o alerta num sinal, né? Não, totalmente, né, Douglas? Assim, e vamos parar pra pensar, né? Se realmente não tiver nada e você for lá e fizer a intervenção e investigar, beleza, você só pecou pelo excesso, mas você não perdeu nada. Sim. Né? Agora, vamos imaginar a situação oposta. Ah, não, acho que não é nada. Tá bom, mas se for? Aí é um tempo precioso que você perdeu e não volta. Acabou, perdeu, tempo perdido. Já foi, acabou. Então, assim, é fundamental iniciar o mais cedo possível. Esse tempo perdido no tratamento influencia totalmente na vida pregressa da criança. Na vida futura, ao longo de toda a vida. Porque não tem volta. É um tempo que o cérebro está trabalhando que você não recupera, entendeu? Então, por isso que o diagnóstico mais precoce possível é o mais importante. Cláudia, e como é que foi como é que você recebeu o diagnóstico do seu filho? Como é que foi e a partir daí, como que foi essa inserção dele na sociedade, na escola, no prédio, no condomínio, na pracinha, no parquinho? Como é que foi isso? Douglas, quando a pediatra dele falou algo especial, pode existir, mãezinha, eu já sabia. Você já sentia isso? Já. Tal do coração de mãe não se engana, eu sou prova disso, né? Então, eu me senti abraçada por Deus, escolhida. Eu falei, eu sou uma mãe especial, sou tão especial quanto ele, porque eu fui escolhida para ser mãe dele. E isso comigo e com o meu marido foi tratado com muita leveza. Vamos nos preparar, porque pode vir um laudo, né? Vamos esperar a conclusão disso tudo. Mas até chegar ao laudo é muito sofrido, porque você passa por várias avaliações, né? O laudo, o neuropediatra solicita o laudo, solicita as intervenções para fazer avaliações, para daí ele finalizar, né, com o laudo. É o neuro que finaliza, que dá o laudo. Mas até chegar nisso, Rafael já estava na escola. Sim. Né, já estava na escola. E apresentou comportamentos como também de uma criança. Eu também sou da área escolar. Então, sei que crianças mordem, criança de educação infantil morde, belisca, arranha, empurra, né? Só que não tivemos um olhar de tanta empatia, né? Mas eu também me coloco no lugar da mãe da criança que chega mordida em casa. Sim. Né? O meu mais velho vivia trocando Rolex. Cada dia era um braço. Né? Ele não era mordido, ele não era um mordedor, ele era um mordido. E agora eu passei pela experiência contrária. E eu chorava muito, porque
grupos de WhatsApp, eles vêm para acabar com estruturas às vezes, né? E infelizmente aconteceu umas situações, mas tá tudo... Isso ainda sem o diagnóstico? Sem o diagnóstico. Ok. Nas avaliações ainda, né? E aí eu fiquei caladinha, tentando, junto com as terapias, ele já estava nas avaliações, já estava tendo intervenções, né? Mas não foi fácil, Mas à medida que as coisas foram andando, eu decidi falar na minha rede social. Eu falei, como que eu posso fazer para salvar o meu filho? Para que as pessoas tenham um olhar mais de empatia sobre o que a gente está vivendo. E um dia eu abri meu coração na minha rede social. E isso salvou meu filho. Porque as pessoas começaram, poxa, pera lá. Ele está sinalizando que ele precisa de atenção, que ele está precisando, que ele quer um brinquedo ou que ele está com fome. Porque a mordida pode ser de amor também, né? Sim. Sentimentos, eles são externados de alguma forma. Então o Rafael foi se achando o mundinho dele ali e a gente foi fazendo essa nossa parte como pais, né? Entendi. De, olha, nós estamos fazendo a nossa parte, existe uma família por trás do Rafael. E doutor Rodrigo, diante dessa fala da Cláudia, a gente se depara com a seguinte situação. O senhor me corrija se eu estiver errado, porque a impressão que a gente tem é de que não somente a criança precisa ser tratada, mas a família também, porque são histórias que eu já contei em reportagens de criança, adolescente que já apanhou na escola por conta de atitudes e que as pessoas não têm empatia, não têm carinho, não têm respeito, não têm entendimento com a atitude daquela criança, simplesmente porque nem todas as escolas têm a estrutura e os profissionais adequados para poder assistir aquela criança, né? É uma triste realidade. O senhor, com a experiência do consultório do senhor, é um sofrimento para a família inteira, né? Não, totalmente, né, Douglas? Assim, muita gente fala muito levianamente em relação ao diagnóstico. Por exemplo, o menino lá tá dando problema, tá dando trabalho na escola, não sei o quê. Aí alguém fala, esse menino é autista. Já fala de uma forma pejorativa. Sim. Esse menino é autista. Poxa, primeiro, assim, igual a Cláudia falou, é super difícil dar um diagnóstico muitas vezes, né? E aí você vem falar de uma forma tão banal assim, de um diagnóstico, entendeu? É querer você desmerecer toda a situação, né? E mesmo se for, assim, qual o problema, né? Aí você vê toda essa não é sempre, claro, né? Mas a gente tem muito essa dificuldade da percepção do contexto global da coisa. E aí chega uma situação onde depois que você tem um diagnóstico, né, confirma uma situação como essa, as pessoas não entendem o que acontece, né? Quem não tem um filho especial, quem não tem um filho autista, ou síndrome de Down, deficiência intelectual, umas situações assim, as pessoas não entendem, mas assim, você pensa no seu mundo qual que é. Quando você tem um filho, não vira de cabeça para baixo. Agora pensa ter um filho com autismo, vira 2, 3 vezes de cabeça para baixo. É assim, é outra coisa, é outra realidade, muda tudo na vida da pessoa. Então você imagina, sua vida é de uma forma, você planejou de um jeito. Então pensa agora, não esquece tudo. Tudo mudou, 100%. Toda a sua vida, os outros filhos que você tiver, família, amigos, esquece. Tudo vai ser diferente agora. Até o grupo de pessoas com que você se relaciona vai ser diferente. Agora você vai ter mais relação com as pessoas, com as mães atípicas, entendeu? Com aquelas pessoas que você encontra semanalmente nas terapias. Essas pessoas vão ficar suas amigas. Então você vê que até o seu entorno familiar, de amigos e relacionamentos é diferente. As coisas que você faz no dia a dia, tudo mudou, entendeu? Então é isso que as pessoas não entendem. Não é uma coisa simples. É autista. Não é. Dá um remédio ali. Dá um remédio que tá resolvido. Parece que é um negócio assim, Douglas. Você tem pressão alta? Toma um remedinho aqui. 3 vezes por dia e segue a vida normal. Não é assim. Não tem nada a ver com isso. É totalmente diferente. Então é isso que as pessoas que eu vejo que alguns não entendem, né? Que tem que ter muito acolhimento com essa situação. Tem diversos estudos mostrando que pais de pessoas com autismo, tanto pai e mãe, tem diversos estudos mostrando que a gente encontra uma incidência de transtornos mentais, que a gente fala de transtorno mental, por exemplo, transtorno de ansiedade, transtorno de depressão, de até 90%. 90%. 9 em cada 10 pais ou mães com transtorno de ansiedade ou depressão por conta dessa situação. Porque vira a cabeça para baixo o mundo. Então você imagina. E não é incomum, tá? No consultório
todo santo dia. A frase que eu mais ouço no consultório. A Cláudia vai falar aqui, com certeza ela já falou. Mas é assim, ó. Doutor, me ajuda, porque senão eu vou ter que começar a tomar remédio. Eu preciso de um psiquiatra, porque eu não aguento mais. Né? Entendeu? É extremamente frequente. Todo dia eu ouço isso. Então, o que eu posso fazer? A gente tem que acolher. E se necessário, a família tem que ser tratada também, com certeza. Se precisar encaminhar para um psiquiatra, para a gente iniciar um tratamento para uma ansiedade, temos que fazer isso, entendeu? Então a família tem que ser acolhida. Quantas vezes, principalmente em famílias mais carentes, né, que eu já atendi, que eu às vezes acompanho e tal, e aí com o diagnóstico da criança, e a mãe com transtorno de ansiedade, que eu conversando com ela, eu chego ao diagnóstico, eu inicio medicação para o pai, entendeu? Para a mãe, para tratar aquela ansiedade, porque está muito difícil, a vida da pessoa está aqui, ó, entendeu? Sofrida, porque não é só uma questão do dia a dia, é todo o contexto global da pessoa, entendeu? Tudo isso que eu estou falando, financeiro, família, relacionamento, marido e mulher, quantos casos, quantos inúmeros de divórcio, entendeu? Então você vê que o negócio é muito mais profundo do que o que parece. Não é um simples diagnóstico. Não é tão simples. Não é. É isso que as pessoas não entendem. Não é tão simples. Não é tudo só vira. autismo. Algumas pessoas tentam acalentar a gente, mas é só autismo. E não é só autismo. A situação do autista é que o autista não tem cara, né? Ele não tem uma característica física. Sim. Então, ele não gera respeito. O autista, quando ele se joga no chão do shopping, nossa, que criança pirracenta. Mal educada. Olha, essa mãe não tá fazendo nada. Criança mal educada. Entendeu? Quando meu filho belisca uma criança no aniversário, as mães olham com um olhar de muita raiva para mim. E isso me desestrutura emocionalmente, porque ele não tem um rótulo, ele não tem uma característica que defina. Sim. Né? Então, assim, o só autismo é uma palavra que me dói, né? Porque eu sei o que é ver o meu filho gritando para lavar a cabeça dele. A parte sensorial da cabecinha, né, do Rafael é muito aguçada, é muito alta. Então, lavar a cabeça, escovar os dentes, né? Teve um dia que eu até brinquei lá. Falei, gente, não tô matando não, só tô tentando lavar o cabelo. Porque de uma forma a gente também tem que extravasar brincando, né? Claro. Porque é uma fábrica para lavar um cabelo. Sim. É uma fábrica, uma máquina para escovar um dentinho. É cantar a música, é o shampoo que tem que estar com rótulo X, Y, Z, né? Então não é só autismo. O doutor, e o autismo, ele é uma realidade não só no Espírito Santo, mas no mundo inteiro, no Brasil todo. Eu gosto muito de trazer o doutor Rodrigo Cursino, porque eu percebo que é um médico inteligente, é um médico que estuda, pesquisa, procura, não é à toa que é referência aqui no Espírito Santo na neuropediatria, e eu gosto muito de conversar com o senhor sempre traz informação de fora. Eu queria que o senhor falasse um pouquinho para a gente da realidade aqui do Brasil e o que tem se trabalhado para tentar melhorar o diagnóstico, para tentar melhorar o atendimento a essas famílias e a essas crianças e adolescentes. Então, Douglas, assim, a gente até pode comparar com alguns anos atrás, né? Se você botar 10, 20 anos atrás, né? Era outra realidade, né? Assim, o lado bom da situação, o que eu observo é que as coisas estão melhorando. Tá indo devagar, mas pelo menos está melhorando. Porque se eu comparar com 10 anos atrás, 10 anos não é muito tempo. Sim. 10 anos, 15 anos, vamos botar em 2010. Como que era 2010? Nem existia a terapia mais comum que a gente usa, que é a terapia ABA, nem existia aqui no estado. Uma coisa simples, assim, poxa, terapia ABA. Não existia, entendeu? Mesmo no Brasil era difícil, entendeu? E hoje já está disseminado pelo Brasil, assim, todas as cidades, assim, as principais cidades do Brasil já tem. Os planos de saúde já são obrigados a cobrir tudo, né? Mas é uma realidade, igual você está perguntando, é uma realidade mundial, né? O último estudo do ano passado, né, agora 2022, já fala em até 1 a cada 30 pessoas, né? 1 a cada 30, né? É um número extremamente alto, né, Douglas? Assim, você pensa assim, 1 a cada 30 são todas as salas de todas as escolas. Sim. Todas as salas de todas as escolas, com 1 ou mais. Isso a gente está falando só de autismo, fora outras condições, né? Então, assim, já é uma questão assim de
Uma questão de saúde pública. Saúde pública, exatamente. Que tem que ter um olhar muito mais atento. E pensando por esse lado até de saúde pública, vou botar assim, na questão do SUS, saúde pública, a gente não tem nada, nenhum olhar atento do poder público. Não tem nada, zero. Tá? Praticamente zero. Né? Nada específico para o autista. Nem de perto. Nem de perto. É mesmo? Nada. A gente pode falar que tem alguma coisinha aqui, uma a mais aqui, uma PAI, mas é algo muito superficial, muito discreto, poucos profissionais para trabalhar com essa infinidade de crianças. Imagina, se eu estou falando de 1 a cada 30. Se você colocar assim, uma cidade como Vila Velha, vou fazer um número por alto aqui, eu não sei de cabeça, mas Vila Velha tem 500 mil habitantes. Se você botar aí que 20% da população deve ter até uns 15 anos de idade, 20%, então a gente está falando de 100 mil pessoas, 100 mil crianças. Uma vez eu fiz esse cálculo, dava mais ou menos umas 90 mil crianças até 12 ou 14 anos, alguma coisa assim. Só em Vila Velha? Só em Vila Velha. 90 mil crianças, se você colocar aqui 1 a cada 30, a gente está falando aí que 3 mil crianças autistas só em Vila Velha. 3 mil. No Brasil, a gente tem mais ou menos aproximadamente 30% da população tem plano de saúde, ou seja, 70% não tem. Então você tem aproximadamente, isso estou fazendo de cabeça assim, mais ou menos pelo que eu me lembro dos números, né? Você está falando mais ou menos de 2.100 crianças só em Vila Velha, dependente do SUS e dependendo para fazer terapia aonde? Do SUS que não tem estrutura. Não existe. Não existe. Tem a PAI, tem a mais, mas é algo muito, assim, quase nada. Tem poucos profissionais, a estrutura é relativamente pequena, né? Imagina só, eu estou falando de 2.100 pessoas, né? Então o que a gente espera? Aí você não tem médico, não tem psiquiatra, não tem neuro, entendeu? Não tem psicólogo, fono, terapeuta ocupacional, psicopedagogo, assistente social. Tem, mas estou falando assim, tem, mas gente, é um valor mínimo que tem e não dá conta, não tem condição. E então, isso eu estou falando da realidade a nível SUS, né? Agora, a nível plano, as coisas estão melhorando, né? Comparando com antigamente, mas ainda a gente tem muita dificuldade, né? Tem muito que avançar. Muito. Mas hoje, pelo menos, a gente está tendo clínica, a gente está encontrando clínica para fazer terapias, né? Mas tem muito que melhorar, porque a qualidade ainda não está o que a gente espera que seja, né? Está uma qualidade um pouco baixa, então poderia ser um pouco melhor. Está variando muito de clínica para clínica. Tem umas clínicas que são muito boas, tem outras que são mais ou menos, né? Então, mas está melhorando, né? Comparando com antigamente, está melhorando. Mas é uma coisa que a gente tem que trabalhar muito. Tem que trabalhar muito para a gente ter um nível de excelência melhor. Né? Tem que pensar assim, a gente tem que tentar pelo menos, tem que correr atrás do que é o top de linha. Sim. Hoje o top é o que a gente tem nos Estados Unidos, né? Então a gente pelo menos tem que se espelhar para tentar alcançar algo semelhante, pelo menos, né? Então acho que esse tem que ser o alvo, né? Entendi. Você enfrentou dificuldades para conseguir profissionais na rede pública que não tem, mas pelo menos o que tivesse para te oferecer? Você faz tudo particular? Como é que você dá conta disso? Então, Douglas, dentro da realidade do plano que eu sou participativa, optamos, eu e meu marido, em seguir no particular, né? Mas é aquela questão, abrir mão de outras coisas para garantir uma melhoria do Rafael diária, né? Então, nós optamos pelo particular. Mas não, ali, assim, não é fácil, né? Não, é um investimento significativo do orçamento de vocês. Isso. Eu e meu esposo sentamos, conversamos e falamos, nós vamos juntos nessa, nós estamos juntos pelo Rafael, né? Então, vamos abrir mão de algumas coisas e vamos investir, porque é um investimento, uma vida. A gente não está investido num negócio, numa carreira. Não é um gasto, né? Não. É um investimento, é investir na vida dele, né? Entendi. Porque o que acontece? Quanto antes a gente começasse com as terapias, com as intervenções, melhor qualidade é alinhar, né? Sim. Eu preciso fazer um alinhamento daquela cabecinha que a potência dela o doutor sabe muito bem do que eu estou falando, né? Então, gira muito rápido. Então, eu precisava alinhar, centrar. Porque eu centrando o Rafael, ele vai estar bem no meio que ele está convivendo. Na escola, no parquinho,
né? Na sociedade. Agora, o doutor falou, né? A vida da família, das pessoas, vira de ponta cabeça, né, doutor? Diante desse diagnóstico. A sua vida mudou completamente depois do diagnóstico, por conta das terapias, da atenção, do cuidado que você precisa ter com ele. Como é que foi essa virada de chave? Porque você é professora, educadora física, empresária, tinha, se você me corrige aí, mas tinha ou tem uma rotina corrida, né? Como é que tá a sua vida hoje? Douglas, hoje eu respiro autismo. Morreu uma Cláudia e nasceu outra. Eu não sou mais a mesma mulher antes de um laudo. Quando você recebe um laudo de um filho, mesmo você sabendo, né, que ali havia alguma coisa, um papel pesa 1 tonelada. É impressionante o peso de um papel na mão de uma mãe. Eu tô falando, não que o meu marido não tenha sofrido, meu marido sofreu horrores. Sim. Né? Mas quando eu peguei papel, eu atravessei aquela ponte assim, chorando, desesperada, assim. Porque você começa a pensar, o que eu podia ter feito? O que eu não vi antes? A mãe se joga muitas culpas, sabe? Que não existem essas culpas, né? O autismo não é provocado, né? Então, eu tive esse momento do luto. A gente passa por um luto, né? Então, eu perdi uma Cláudia, mas eu renasci uma Cláudia diferente. O Rafael ressignificou a minha vida, a vida da minha família. Nós estamos muito unidos, né? O irmão, eu perguntei pro meu filho mais velho, o que é ter um irmão especial. Ele tem quantos anos, o Pedro? Pedro, 10. 10 anos. Isso. E o Pedro me respondeu assim, é me sentir mais especial do que ele, porque eu pedi ele para Deus. Bonito, né? Então, o Rafael me ressignificou e me transformou. E eu falo isso, eu tenho meu momento de sofrimento? Claro que tenho. Sim. Eu tenho minhas angústias, minha hora de chorar, muitas, né? O travesseiro que eu diga. Mas eu me transformei. Então, a vida tá muito mais corrida do que já era. Sim. Né? Porque eu busco coisas para o Rafael, pelo Rafael, e continuo trabalhando, e continuo tendo outras ações. E assim a gente vai seguindo. Doutor Rodrigo, apesar do senhor ser médico, esses casos que o senhor atende, transforma o senhor também? Mexe com o senhor também? Douglas, assim, pelo que a gente lê muito sobre a vida, sobre assim, um pouco de filosofia, eu não sou nem um filósofo nem nada, mas a gente lê muito sobre essas questões de espiritualidade, sobre pessoalidade, né, sobre vida. Você é cristão, né? Eu então, sou assim, cristão. Né, cristão e sabe do amor de Deus por nós, né? Sim, e é exatamente isso, né? E aí, eu vou te falar o seguinte, na vida a gente muda muito, né? Muda muito, é igual a Cláudia falou, né? Cada hora você pensa sobre as coisas de uma forma. Eu falo isso eu atendo muito adolescente, e eu tento aplicar um pouco de terapia, né? Eu leio muito sobre psicoterapia, né? E eu tento aplicar isso no consultório com os jovens, né? Porque a cabeça do jovem é uma cabeça muito imatura e tudo, né? Então a gente tenta, pelo menos, orientar um pouco, né? E eu sempre explico o seguinte, com 20 anos você tem uma cabeça, você tem um sonho, né? Com 30 anos é outra cabeça totalmente diferente. Com 40 é outra coisa. Qual que era o seu sonho com 20? E depois com 30, depois com 40, depois com 50? Muda, né? Então, ao longo do tempo, a gente vai passando, né? E a gente vê o sofrimento. E assim, esse sofrimento que a gente observa no dia a dia muda muita gente, né? Principalmente na neurologia. As pessoas não têm noção do que é a neurologia pediátrica. Não tem, tá? Porque a gente vive em torno de um sofrimento. Não estou comparando o tipo de sofrimento, não é isso. Tá? Cada um sabe o seu sofrimento. Só quero dizer assim, que a gente vive em torno de sofrimento disso, porque os diagnósticos que a gente dá são sempre diagnósticos assim, mais, são coisas mais difíceis da vida. Né?
Em geral, na neurologia a gente trabalha com essas coisas, são coisas mais pesadas, assim, se imagina autismo, deficiência intelectual, epilepsia, né? São coisas complicadas, câncer na cabeça, então assim, são coisas difíceis, né? Sim. Então isso acho que muda muito a forma da gente pensar na vida e levar a vida de uma forma totalmente diferente, né? Eu te falo que assim, antes da neurologia eu pensava a vida de uma forma diferente, né? Depois a gente enxerga totalmente diferente. Transforma realmente, totalmente, né? totalmente. Pessoal, nós estamos conversando aqui hoje com o Dr. Rodrigo Corsino, que é neuropediatra, referência aqui no Espírito Santo. A Cláudia Matos, né, que é mãe do Rafael. Mãe do né? Rafael. Antes a Cláudia era a Cláudia, agora a Cláudia é mãe do Rafael e mãe do Pedro. E do né? Pedro. Não pode Você esquecer não do esquece Pedro, do senão o Pedro fica com ciúmes, né? E esposa do Ronaldo, senão, né? E o Ronaldo não está aqui porque alguém tem que trabalhar, não é verdade? Exato, A Cláudia está ali estar firme e forte, né? Cuidando do Rafael, deixou ele lá um pouquinho para estar aqui conversando com a gente. Doutor Rodrigo, o senhor falou do que é oferecido, por exemplo, lá nos Estados Unidos, né? Não dá para comparar Brasil com Estados Unidos, com o que é oferecido lá, com o que é oferecido aqui. Mas eu pergunto para o senhor, se alguém levantar a busanfa da cadeira, dá para fazer alguma coisa pelos autistas dignamente aqui no nosso país, aqui no nosso estado? Olha, Douglas. Ou é um negócio surreal? Não, é muito caro, não dá para fazer. Ó, o que eu te falo assim, nos Estados Unidos é realmente o que tem de ponta, né? Mas aqui a gente não também, não estou falando a nível de convênio, plano, né? Operadora de saúde. Comparado até com a Europa, nós estamos melhor aqui. Porque o nível da Europa está terrível, péssimo lá. Se aqui a gente pode achar que está ruim, mas aqui lá está pior. Tá? Eu tenho muitos pacientes, eu atendo gente da Europa, atendo gente dos Estados Unidos, tá? Eu tenho os relatos, a gente lê como é que é as coisas lá e não é bom, tá? Aqui tá melhor. Agora falando assim, a nível de poder público, né? Não é complicado, né? Não é. Coisa assim de pequeno investimento, porque assim, você tem que olhar a nível macro, né? Qual que é o valor gasto com saúde? Qual que é o valor gasto no estado do Espírito Santo, por exemplo? Assim, a nível estadual, quanto é gasto com saúde? Tanto. Né? Quanto que eu precisaria para fazer toda uma equipe, uma estrutura para tratar essas crianças todas? Não é um valor assim exorbitante, não é. Ainda mais comparado com diversos gastos que a gente tem aí no dia a dia, na saúde. Você chega assim e... Tem medicações aí que custam 5, 10, 15, 20 mil reais, são disponibilizados aí pelo Estado, e você fala assim, cara, não estou desmerecendo o outro, não é essa a questão, estou falando assim, que o Estado gasta muito dinheiro com algumas coisas, mas aí numa situação igual essa, o Estado não gasta nada, praticamente nada. Então assim, se ele tem essa disponibilidade, por exemplo, de gastar com medicações de alto custo, mas também então ele tem condição de gastar com essas questões, de criar uma estrutura para tratamento. Sim. E teria condição, porque não é caro para fazer. Eu te falei isso já, eu fiz um cálculo, eu fiz um projeto nesse tipo de estimativa. Por isso que eu cheguei a esse cálculo das crianças que eu te falei de Vila Velha, porque eu calculei quantas crianças mais ou menos você teria, quanto você gastaria mais ou menos para fazer. Dá para você ter uma estimativa, e a estimativa que eu fiz foi um valor assim, super justo, assim, um valor extremamente acessível, pensando a nível de poder público, né? Sim. Então assim, se alguém fizer, se alguém disponibilizar, corresse atrás, eu acredito sim que seria possível, né? Na minha percepção. Mas assim, os Douglas, de coração, o que eu vejo é que não tem muita gente interessada não, né? Eu sonho com um centro de referência do autismo aqui no Espírito Santo. Eu acho que não, como o senhor disse, não é impossível. Né? São poucas pessoas que eu vejo igual você assim, né, Douglas, que pelo menos eu vejo assim, pelo menos estão correndo atrás, olhando com um olhar mais atento, né? Mas não vejo tantos assim. Porque eu vejo assim, eu não tenho dinheiro para fazer, não tenho poder para fazer, mas eu acho que a gente tem a voz, a gente tem a cara, a gente tem o conhecimento, a gente tem, né, as redes sociais, tem os meios de comunicação para a gente mostrar que é possível, né? Porque a gente vê tanto sofrimento, né? Eu até convidei a Cláudia para vir aqui, porque é uma pessoa próxima da minha família e que a gente percebeu e viu a mudança na vida dela, profissional, na vida pessoal e tantas outras pessoas que eu já tive a oportunidade de entrevistar, de conversar,
que literalmente sofrem para ter ali o mínimo de atendimento, o mínimo de dignidade para essas crianças e para esses adolescentes, que são pessoas como nós, que precisam, se eu preciso ali de um paracetamol para curar minha dor de cabeça, eles precisam de uma terapia para ter uma vida normal. Exatamente. Como eu também quero ter. Exatamente. Né? Esses dias eu estava numa loja de conveniência, na fila do caixa, e o Rafael, quando eu vou a shopping, quando eu vou a ambientes públicos, eu coloco o cordãozinho no Rafael de identificação. Sim. Né? Até uma vez falaram, mas não acha que você está rotulando? Eu falo, não, muito pelo contrário. Inclusive, deixa eu só pedir, coloca a foto aí, vai passando as fotos. Aí tem uma das fotos que tem o cordãozinho. Tá, o cordãozinho. Se tiver condições de colocar aí. E aí, como é que foi? As pessoas às vezes falam, não tá rotulando, não é pesado demais ele usar uma camiseta de autismo, né? Eu falo, não, gente, muito pelo contrário, eu tô gerando uma leveza para ele. Porque quando ele tem algum tipo de reação ou ação, sem o cordão, a reação das pessoas é uma. Isso aí, ó, coisa bonita. Essa aqui, é o cordãozinho, aí a gente né? tava no parque do Beto Carreiro. Legal. Inclusive, extremamente inclusivo. Muito, muito. Quando eu tô com o cordão, eu tô protegendo meu filho. Então, o Rafael, nesses ambientes assim, quando ele está, né, com o cordão ou com uma pulseirinha, o olhar é de mais respeito. Né? Sabe? É porque o autista, como você diz, ele não tem cara, né? Ele não tem uma identificação, como por exemplo quem tem síndrome de Down, que você olha, você sabe que tem a síndrome, né? E já tem um cuidado, um olhar diferente, né? Você olha ali o Rafael, olha só, criança linda, maravilhosa, com sorriso. Essa foi uma das grandes surpresas para nós, que Rafael não faz muito contato visual e não abraça, né? E ele abraçou o cachorrinho aí e fez amizade com o cachorro, fez contato visual com o cachorrinho. Legal, que bacana. Olha, eu quero agradecer aqui a presença de vocês. A gente espera que o pessoal compartilhe esse programa, compartilhe aqui esse nosso bate-papo, não para a gente ter fama, mas para a gente compartilhar essas experiências, né, tanto da Cláudia como do Dr. Rodrigo no consultório, para que a gente possa aí espalhar empatia, respeito, espalhar dignidade para os autistas. E eu acho que a palavra desse programa aqui é o respeito. Né? É o respeito às famílias, é o não apontar o dedo, é o não julgar quando vê ali uma criança, né, fazendo uma pirraça no shopping, na rua com a mãe. Ter um olhar de sensibilidade e, ao invés de julgar, ajuda, né? Chega perto, mãe, precisa de ajuda, precisa disso, daquilo. Eu acho que é essa mensagem que a gente tem que passar. Doutor Rodrigo, uma mensagem para o pai e para a mãe que está acompanhando a gente agora, está aí nesse período de diagnóstico, de laudo, de terapia. O que o senhor falaria para essa família que está nos vendo agora? Olha, Douglas, eu gosto de falar muito exatamente isso que a Cláudia acabou de falar, né? Assim, o que eu posso dizer? Primeiro, tentar manter a calma numa situação, né? Porque para não pensar que é o fim do mundo, né? Porque não é. A vida vai seguir da mesma forma, tá? Não levar uma vida diferente, no seguinte sentido, não pensar que a vida acabou, vai seguir amando o seu filho da mesma forma, né? A vida segue, seu menino está lá, forte e saudável da mesma forma. Então vamos seguir e ter força para conseguir as adversidades, porque elas vão vir. Mas assim, que eu falei, eu sou cristão, então assim, Deus dá força pra gente, né? Para tentar para superar as adversidades, e elas vão vir. E importante, né? Não se botar a culpa, né? Não se culpar, exatamente, de forma alguma, tá? Não deixa isso abalar, não procurar culpado pela situação disso ou daquilo.
Tá? Porque, gente, são as coisas da vida, infelizmente, né? São os problemas da vida que essas coisas acabam acontecendo. Mas ter fé, ter força, que isso vai melhorar. E assim, vamos pensar, tá melhorando, se Deus quiser. E assim, e ter paciência, né? Paciência, porque é um processo, né? Lembrar que não é instantâneo, tá? As coisas são lentas e graduais, mas é um processo, né? Mas sempre pensar assim, que a tendência é você correndo atrás, buscando, fazendo as coisas, a tendência é ir melhorando, né? Melhorando, buscando. A grande maioria, né? Só para dar um ponto final assim, para você entender, a grande maioria dos autistas, eles levam uma vida relativamente normal, assim, porque às vezes essa é uma das dúvidas muito frequentes. Poxa, mas vai crescer, vai para a faculdade, vai casar, vai ter filho? Sim, vai. Entendeu? A maioria vai crescer, vai namorar, se quiser ir para a faculdade, vai para a faculdade, trabalhar, pode escolher o trabalho que quiser, entendeu? Que ficar mais à vontade para ele, que ele tiver mais interesse, ter filho, vai seguir a vida normal. Olha que curioso, o senhor falando aqui, eu conheci essa semana um agente de saúde que é autista. Exatamente. E assim, se expressa de uma maneira... desculpa a forma que eu vou falar aqui, mas não é pejorativo, não é o meu desejo de ser pejorativo, mas se expressa de uma forma muito melhor do que uma pessoa como eu, como o senhor, que se diz normal, né? Que se diz assim, tem que ver ele explicando, falando sobre a dengue, sobre os cuidados, sim, assim, fala melhor do que qualquer um. Então, assim, dá para ter uma vida normal, sim, né? Com o apoio da família, com o amor da família. Sim. Isso é muito importante. Desculpa, eu não sei se pode usar a palavra normal, porque às vezes pode, né, ferir a família, assim, desculpa, mas é uma forma da gente, né, dizer como é que pode ser normal essa criança, né? Pode ser uma criança, uma pessoa comum, como outra qualquer. A gente entrou no assunto do cordão e eu tava contando, só para eu terminar ali, esqueci. Eu me emocionei, viu, Rafael, com o cordão. E tinha um jovem na fila. E ele me chamou, falou assim, sabia que eu fui diagnosticado com autismo agora, aos 19 anos? Olha isso. Daí eu tô achando lindo o seu filho me representando. Olha que legal. Pena que eu não posso usar esse cordão mais. O que eu tinha que passar de sofrimento na escola, eu já passei. Olha isso. Que coisa. É muito profundo, né? É verdade. Demais. Muito profundo. Cláudia. Então dá pra levar a vida normal. Esse jovem tava na fila comprando chocolate. Pois é, tá vendo? Com um amigo dele. Cláudia, eu não tenho dúvidas que o Rafael e o Pedro estão te assistindo agora. Então eu queria que você mandasse uma mensagem lá pro Rafael e pro Pedro. Se quiser mandar um beijo pro maridão também, pode ficar à vontade, né, doutor? Não, eu só tenho a agradecer. Sabe, Douglas? Hoje no Dia da Mulher, não sei se... Sim. Hoje no Dia da Mulher, eu até fiz um post falando que se eu sou a mulher forte que eu sou hoje, que eu tento ser, é porque eu tenho 3 fortalezas em casa, né? Somos uma família cristã, você também sabe disso. E nós nos unimos, nós somos a Liga da Justiça. Né, Pedro e Rafael? Que lá tem Batman e Robin lá em casa. Então que a mamãe ama muito vocês e a mamãe se sente muito escolhida por Deus e agradeço que vocês são meus maiores presentes e não há limites para mim por vocês na minha vida. Maravilha, que lindo, que lindo. Vamos espalhar o amor, vamos espalhar o respeito pelos autistas, a empatia, isso é muito importante. 2 de abril, Dia Mundial da Conscientização do Autismo, vamos vestir uma camisa azul. Legal, com certeza. Rafael nasceu nesse dia. Verdade, nasceu nesse dia? Nesse dia. No dia da conscientização? Ó, já tô de azul por você aqui, Rafael. Pronto, hein? Tá feito. Doutor Rodrigo, mais uma vez, muito obrigado. Tamo junto aí nessa batalha. Parabéns pelo trabalho. Olha, e outra coisa, tá? Eu não sou secretário do Dr. Rodrigo. Porque depois que o Dr. Rodrigo participa dos meus programas, fica todo mundo pedindo consulta. Fala para ele marcar comigo, que não tem vaga na agenda. Mas dá um jeitinho lá que o Dr. Rodrigo faz um encaixe lá junto com a equipe dele. Obrigado, doutor. Eu que agradeço. Grande abraço. Obrigado, Cláudia. Obrigada, meu amigo. Obrigado a vocês que acompanharam a gente aqui. Vamos continuar juntos. Beijo, valeu!